Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é o Sargento Getúlio, do João Ubaldo Ribeiro, um dos clássicos da nossa literatura brasileira. Camila Kiel, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde. Tudo legal. Certinho? Calbi Scarpato. Muito boa tarde, tudo tranquilo também. Vanessa Ores, tudo bem? Olá, tudo bem? Sempre um prazer participar do clube. Isso aí. Bom, e antes de começar, claro, a falar a respeito do Sargento Getúlio, primeiro vamos saber quem foi João Ubaldo Ribeiro. Quem responde essa pergunta é Joyce Roires. João Ubaldo Ribeiro nasceu em Itaparica, na Bahia, no dia 23 de janeiro de 1941. Fez seus primeiros estudos em Aracaju e em 1955 mudou-se para Salvador, onde ingressou no Colégio da Bahia. Estudou francês e latim e depois formou-se em Direito na Universidade Federal local. Seu primeiro romance, Setembro Não Tem Sentido, foi publicado em 1963. E em 1964, recebeu uma bolsa de estudos para cursar o mestrado em Administração Pública na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, lecionou Ciência Política na Universidade Federal da Bahia durante 6 anos. Sua segunda obra, Sargento Getúlio, publicada em 1971, lhe rendeu o Prêmio Jabuti de Revelação de Autor em 1972. Em 91, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 34. Faleceu no Rio de Janeiro em decorrência de embolia pulmonar no dia 18 de julho de 2014. Esse é o Clube do Livro, então vamos conversar agora sobre Sargento Getúlio, como a Joyce falou ali, uma das obras mais importantes também da carreira do João Ubaldo Ribeiro. Vamos começar então com Vanessa Ores com os primeiros apontamentos. Então, Rodrigo, Camila, Calbi, para quem está nos acompanhando, é um livro com certeza, é um clássico, né? Eu acho que a gente precisa conhecer esse tipo de literatura. O João Ubaldo ele nos mostra uma grande capacidade literária, com certeza, com essa obra. Então, ela tem toda uma riqueza só por esses aspectos, né? Mas é um livro que, de cara, assim, ele não é tão atrativo porque ele tem uma leitura um pouco difícil, né? A gente tem que ter uma certa insistência mesmo para continuar lendo a obra. Não é um texto que flui tão facilmente, apesar de que o personagem que nos conduz, né, que narra tudo isso, ele vai de uma maneira praticamente ininterrupta, né, fazendo isso. Mas mesmo assim, o que a gente percebe, assim, que às vezes a dificuldade está ali nos regionalismos, né, nas palavras utilizadas, que não são aí também do nosso senso comum, então que nem sempre a gente domina. Então talvez nisso a gente empaque um pouco na hora de ler a obra, mas sem dúvida isso também é um dos pontos muito ricos que a obra do João Ubaldo nos traz. Calbi Scarpato. Ele é um livro que, embora curto, ele é um pouco denso, como a Ioris bem pontuou. Ele é uma leitura um pouco, não é tão fluida, justamente por causa dessa narrativa dele, que é um pouco quebradiça nesse sentido de regionalismos, neologismos também. Tem até onomatopeias que ele acaba utilizando no decorrer da obra, mas ele é bem interessante, tem uma crítica legal que a gente vai aprofundar aqui no decorrer do programa, mas uma crítica social, uma crítica política. A gente tem que sempre lembrar do contexto onde é que ele foi lançado, que é nos anos 70, foi mais precisamente em 71, como a Joyce colocou, ele ganhou o Prêmio Jabuti em 72 com esse livro, e a gente tem que colocar no contexto, aí a obra ganha em riqueza ainda nessa questão da crítica social, né? Eu acho que ele é um livro bastante interessante, não por acaso é um dos clássicos aí da literatura brasileira, e vale a pena a gente forçar um pouquinho esse começo da leitura, depois, como a gente estava falando fora do ar aqui, depois que tu engrena ali nos primeiros capítulos, que ele meio que dá um susto por causa dessa linguagem um pouco rebuscada, um pouco difícil, ainda que coloquial muitas vezes. Depois que tu engrena, ele até pela riqueza do personagem, principalmente o Sargento Getúlio, no caso, ele ganha muito a leitura, vale muito a pena. Um livro bem bacana, a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão da linguagem e da crítica que perpassa aí o livro do João Ubaldo Ribeiro. Camila Kiel. Olha, eu tive bastante dificuldade com esse livro, assim, e eu fico pensando que pra gente que já tem uma trajetória como leitor, né, porque querendo ou não, não só, a gente é leitor muito antes do Clube do Livro aqui, né, então, e pra mim foi bastante difícil ler esse livro.
apesar dessa minha trajetória como leitora, desde sempre. E eu fico imaginando como é que esse livro seria inserido para a galera que está na escola. E como eles encontrariam ou encontram dificuldades com esse livro. Né? Eu não estou dizendo aqui que você não deve ler, não é isso. É uma percepção minha, particular. Eu tive dificuldade e eu acho que esse livro, apesar dessa crítica, apesar da linguagem, que é bastante difícil, eu não sei se ele envelheceu bem. E eu acho que a gente fala bastante sobre isso aqui, sobre os clássicos. E o clássico, ele sempre é aquilo que passam-se décadas, passam-se séculos e aquilo continua de alguma forma atual. E quando eu falo atual, não é só de discussão, não é só do tema, mas também da linguagem. E eu não consigo ver isso nesse livro. Estou sendo bem crítica aqui, né? Pois vocês podem jogar as pedras. Vou tentar recolher. Mas a narrativa tem uma linguagem bem complexa, ela é repleta de regionalismos, como o Ayorres e o Calbi já falaram aqui. A gente tem longos monólogos, cansativos, mas eu consigo entender que mais para o final do livro ele me agrada. Porque a gente também observa uma mudança de linguagem. Para mim, existe uma mudança de linguagem. Os regionalismos diminuem um pouco. A gente tem uma linguagem, mesmo que seja um fluxo de consciência nesse monólogo inicial, eu acho que esse fluxo de consciência ele flui mais no final, mais para o final do livro. E eu tenho uma hipótese para isso. Assim. Eu acho que essa mudança dessa linguagem, que ela fica mais palatável para o final, é também uma mudança que acontece com o personagem e ele nos dá algumas pistas disso, assim. Então, eu acho que essa mudança de linguagem reflete a passagem do tempo mesmo e da forma como ele vai tendo uma percepção da identidade dele mais para o final. Então, chegou um momento lá na página 104 aqui dessa minha edição, que ele diz o seguinte: aquele homem que o senhor mandou não é mais aquele. Eu era ele, agora eu sou eu. E tem umas outras pequenas mudanças dele nessa trajetória que se refletem até mesmo no encontro dele com a Luzinete. Então, é uma hipótese que eu lanço aqui. Mas acho que é um livro que, sim, as pessoas devem ler, devem tentar, só que eu digo, é difícil. É difícil realmente, e quando a gente, claro, se pega com um livro como esse, e muitas vezes a gente está aqui na correria para ler no clube, até esse livro a gente teve um pouco mais de tempo para ler, mas ainda assim é um livro mais complicado. Concordo com a Camila quando ela disse que um livro dado para um estudante de ensino médio, ensino fundamental, e a gente viveu isso, de ter alguns livros muito difíceis para ler e meio que refutávamos, né, ou nos sentimos meio que até pouco confortáveis lendo um livro mais denso quando mais jovens. Isso, claro, pode ser até nada interessante para um leitor novo. A não ser que o professor ele tenha muita mão e muito conhecimento de causa para conseguir passar para o estudante o seguinte: olha, Sargento Getúlio é um livro importante, como o Calbi falou, é interessante ver ele no contexto que ele foi também lançado, nos anos 70. O livro ele não se passa nos 70, até porque, 50, né? É nos 50, até porque, né, seria meio complicado o que ele fala aqui também. Sim. Até pelo lance da ditadura militar. Isso. Então, ele usa subterfúgios para conseguir passar pela ditadura. E até imagino que esse linguajar super complicado, super rebuscado, cheio de regionalismos, de neologismos, possa também ter contribuído para que ele passasse o brancas nuvens, assim, porque o pessoal vai ler que, não entendi muito bem isso aqui, será que é subversivo, será que não é? Vamos deixar passar, né? Porque tá muito complicado, não tô entendendo isso aqui não. É uma teoria que eu tenho. Mas, passado o fato de que é um livro realmente muito complicado, tem um personagem muito rico, realmente. O Sargento Getúlio é um personagem que eu acho que isso que é interessante, na verdade. Até a Camila fala sobre o lance de ele ter envelhecido mal. Até acho que algumas coisas pode ser sim, mas o fato de ele ser um recorte daquele tempo é interessante também, de ver o homem que é o machão, é o homem que sei lá, come abelha, não come mel, né? Come abelha, né? E cospe os seus ferrões, né? É um sujeito que não leva desaforo para casa, ele faz atitudes aqui que são tenebrosas, ele é um sociopata, na verdade, em muitos momentos, mas é o herói da história, não deixa de ser. Então, ele é um sujeito que a gente vai... Mas é um cara do seu meio, né? Ele é um sujeito... Isso, na verdade, isso, sabe? Ele é realmente uma figura... Ele é uma figura do seu tempo, uma figura do seu meio. Então, ele é
ele é uma pessoa que realmente está naquele cenário e está correto para aquele cenário. Então a gente olha, por exemplo, quando o Sargento Getúlio ele chega para conversar com um padre, e o padre usa palavras que a gente não está acostumado a ver um padre usar. É muito curioso porque o padre também, ele é... Sim, tá inserido nesse... Ele tá naquele meio, contexto, sabe? Ele né? tá naquele contexto totalmente diferente. Ele não é um cotidiano normal ali. É um livro que trabalha muito com a realidade, não tem nada fantástico nele, a não ser alguns momentos que o Sargento Getúlio mesmo, ele tem uns devaneios, ele busca algumas coisas que a gente meio que não entende, uma família irreal, um exército irreal. São coisas meio fantásticas que o João Ubaldo Ribeiro trabalha no livro, mas que ainda são muito calcadas na realidade daquele cenário. Sabe que, só para complementar Claro, essa coisa, eu gosto muito, eu sou uma admiradora do Machado de Assis, então o tempo todo eu ficava fazendo esse paralelo. Eu acho que se você der o Dom Casmurro para alguém, né, na sala de aula, totalmente, o Dom Casmurro nunca envelhece, entende? Então esse é o meu paralelo, assim. Madame Bovary nunca envelhece. E a gente pode citar várias coisas que já passaram pelo clube. Então eu realmente fiquei fazendo esse... Mas o próprio Dom Casmurro, Enfim. se ele não é bem introduzido na sala de aula, se tu não passa pro aluno o que ele vai ver naquele livro, o que ele vai ler... Ler nas entrelinhas, né? Ele também pode repelir um Mas pouco. eu Eu acho lembro esse que eu um repeli desafio, o Machado eu de acho assim, Assis. um desafio bem mais hercúleo, assim, eu Pro acho. professor, eu esse acho livro. muito, É. muito. O professor chegar na sala de aula e dar esse livro pro aluno e dizer, olha, leiam o Sargento Getúlio aqui pra vocês, o aluno Quando eu ele vai jogar comecei- o livro na parede. Quando eu comecei se a ele ler, não me tiver. lembrou um pouco aí Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Guimarães que Rosa também principalmente, eu faziam acho. muito isso, né? Esse uso dessa linguagem. Então parecia que eu estava um pouco lendo esses autores, né? Consegui enxergar um pouco isso na obra do João Ubaldo. E é legal até a gente mostrar as nossas versões, né, Rodrigo, que a gente tem de leitura, olha só. Quem tá A minha conferindo é de gente pela 80, TV, quem tá conferindo pela TV é de 82, a minha obra. O Calbi tá com uma 78. aqui de 78. 78 também. Esse aqui é a terceira edição brasileira do livro. Exatamente. Até, como a Iora estava comentando, lembra esses autores também pelo contexto. Mas tu vê que interessante. Quem me lembrou nos primeiros capítulos, sobretudo no primeiro capítulo, foi Jack Kerouac, cara. Por mais estranho que possa parecer, mas por Sério? causa dessa... Do fluxo de consciência, né? Do Fluxo fluxo, de consciência, né? pode ser. Que eu pensei, caramba, velho, isso aqui vai parar onde, sabe? E é De ter que interessante- retomar a leitura em certos pontos, e isso me ocorreu nas primeiras vezes que li Kerouac, e aí daqui a pouco foi engrenando, E- sabe, de alguma forma, prolixo, assim, sabe, daqui a pouco dando voltas em si mesmo. É, e na verdade, Me tu vê lembrou toda isso. a intenção também para essa questão do fluxo de consciência, porque se tu olhar o livro, tu vê que, enfim, não tem parágrafo, né? Ele parece que coloca na primeira e engata na Nossa, primeira, super vai, monólogo, né? e não tem essa parada assim mesmo. Os capítulos não são nomeados também, são 7 capítulos, né? Eles não recebem um título, e parece que é para tu entrar também nesse fluxo, assim, também. Parece que a sensação é essa, que a gente entra. Tanto é que muitas vezes eu me vi, principalmente no início, que eu tava lendo, e daqui a pouco eu já... Opa! Deixa eu voltar aqui. Parece que a gente entra nessa viagem também. Não sei se essa sensação passou pra vocês, mas pra mim, no início, eu precisei dar uma retomada, assim, algumas vezes. Eu vou chamar um intervalo agora e depois a gente começa a falar mais sobre a história também, né? A gente tá falando bastante sobre o Sargento Getúlio, mas depois do intervalo a gente vai saber em que contexto entra esse Sargento Getúlio nessa história aqui do nosso Clube do Livro. Então, logo depois, na TV, na Rádio Unicinos, mais Clube do Livro.